Olá, eu sou Ana Maria Mendes, sou fonoaudióloga e você está no canal Momento com a Fono. Continuando o tema fonoaudiologia na infância, hoje vamos falar um pouco sobre a questão do aprendizado escolar. Esse é um tema que geralmente angustia muitos pais. Geralmente alguns pais sentem orgulho em dizer que seus filhos aprenderam primeiro, que os seus filhos já conseguiram superar essa etapa. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do aprendizado escolar, o aprendizado acadêmico formal, a questão da leitura e da escrita, da matemática no desenvolvimento infantil. Então a gente espera que por volta dos 6, 7 anos a criança comece a aprender a ler. Mas é lógico que ela não vai aprender a ler, num dia específico, a ler e a escrever, sem ter que antes ter passado por um processo, ter passado por etapas. A gente sabe, então, que considerando o desenvolvimento infantil, o aprendizado da leitura e da escrita, o aprendizado acadêmico, formal, ele é a última etapa, no desenvolvimento infantil. Então, depois que a criança já sentou, já engatinhou, já andou, já falou, já se alimentou, adequadamente para a sua idade, ela vai, então, aprender na escola. E aprender, então, as questões da leitura e da escrita. E qual que é a importância, então, a gente entender que o aprendizado é a última etapa, Porque antes, realmente, a criança tem que ter alguns, antigamente chamados, de pré-requisitos. A criança tem que realmente ter algumas aquisições que possibilitem que ela consiga um dia ler e escrever, porque ler e escrever especificamente é bem elaborado do ponto de vista cognitivo e ela precisa então dar conta de outras questões anteriormente a isso. Mas é claro que a gente não vai só estimular a criança próximo dos 6, 7 anos e muito menos só quando elas entrarem na pré-escola ou no sistema escolar. O aprendizado ele é estimulado no dia a dia, E de que forma que a gente pode, então, ajudar a criança a construir esses requisitos, a construir essas etapas para lá na frente, um dia, poder ler e escrever. Então, de diversas formas, Lendo livro para a criança, com a criança, lendo uma parte do livro, deixando que ela complete, possibilitando que ela tenha acesso a material escrito. Então, muitos pais em casa não deixam que a criança ponha a mão em nenhum livro porque ela vai rasgar. Sim, de fato, ela não tem a nossa habilidade para mexer com os materiais escritos e ela pode, sem querer, rasgar. Mas deixa ao seu alcance, deixa para que ela mexa, para que ela folheie materiais que realmente ela possa mexer. E vai ensinando que aos poucos, conforme ela for ganhando essa habilidade com o manual, ela vai poder folhear os livros sem rasgar. Então, uma outra questão bem importante é mostrar o mundo letrado para as crianças. Então, quando você anda na rua, o nome das lojas, as placas das lojas, as placas de trânsito que tem a mesma inicial do nome dela, por exemplo, as cores ou a inicial de alguém da casa, as propagandas de supermercado, as embalagens dos alimentos, mostrar para ela em todos os lugares que você for existem materiais escritos, Se preocupe muito menos em quantidade de brinquedos e em brincar com a sua criança. A criança precisa brincar muito, Ela precisa entender, precisa construir, os conceitos de dentro e fora, em cima e embaixo, maior, menor, curto, comprido, grosso, fino, quente e frio. Ela precisa construir todos esses conceitos e isso vão se dar na brincadeira e nas experiências do dia a dia. Muitos pais se preocupam então com a questão de fazer um quarto de brinquedos para a criança, que infelizmente mais parece e mais brinquedo tem do que numa loja de brinquedos. Mas na verdade não é disso que a criança precisa. Se ela pode ter mais brinquedos, ótimo. Mas qualquer brinquedo, qualquer material reciclável, qualquer embalagem, qualquer pote, qualquer tampa que você possa dar para ela, desde que você brinque com ela, brinque junto com ela, E daí ela vai poder então se desenvolver melhor. Brincadeiras ao ar livre também, então desde parques, balança, escorregador, gira-gira,
ela tem que desenvolver essa consciência corporal, primeiramente no corporal global, para depois um dia passar para a coordenação motora fina, que vai ter como consequência a escrita. Então ela precisa realmente brincar, ela precisa correr, pular, dançar, ela precisa de todos esses estímulos. Ontem ainda fiz um post no meu perfil do Instagram e alguns pais se mostraram muito preocupados com a questão das crianças ficarem em casa agora na pandemia e isso atrapalhar o desenvolvimento delas. Realmente é um aspecto para a gente se preocupar, mas não é algo que deve também, né, deixar a gente mais estressado do que qualquer outra coisa. Então, a qualquer sinal de dificuldade no aprendizado, qualquer dificuldade com a leitura e com a escrita, procure por uma avaliação profissional, um fonoaudiólogo da sua confiança, para que as dificuldades sejam sanadas logo no início do que deixar elas irem mais para frente. E brinque, possibilite para a criança experiências diferentes, cante, conte histórias, né? Insira a criança nas tarefas, tanto de ajudar a guardar os brinquedos, guardar na gaveta correta os uniformes, as outras roupas, no lugar os sapatos, colocar a roupa suja no cesto. Tudo isso vai ajudando muito, né, a criança a realmente se desenvolver para um dia lá na frente conseguir ler e escrever. E finalizando, sempre é interessante estar em dia com as avaliações auditiva e visual da criança. Então, tem famílias que acham que porque a criança fez o teste da orelhinha quando nasceu, que não precisa mais fazer nada. E a gente precisa sim acompanhar o desenvolvimento. Porque o nosso mundo, ele vem muito, né, a nossa percepção pela questão auditiva. Da mesma forma, a percepção visual. Então, se tem o pai, a mãe, eu tenho histórico na família, bastante gente que usa óculos, a criança tem que passar por uma avaliação oftalmológica, sim. Né? Hoje os oftalmos pediatras, eles já conseguem fazer avaliação, então todas as idades podem ser avaliadas pelo oftalmologista. Então proporcione isso também para o seu filho e ajude no desenvolvimento dele. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!